fazer o seguinte, conforme eu falei para vocês no início, nas informações principais, a gente vai fazendo o seguinte, eu vou explicando para vocês, né? A gente vai conduzindo a aula normalmente, e à medida que vocês tiverem dúvida, à medida que eu for fazendo uma pausa entre um slide e outro, e for fazendo as perguntas se vocês têm dúvida ou não, aí sim vocês podem ligar o microfone de vocês. Tá ok? Só me deem um ok agora, só para eu ficar ciente que vocês estão me ouvindo bem. Ok, Janaína. Tá ok. Só a Josi que não tá conseguindo Ok. acessar o link. Ela não tá conseguindo entrar. Entendi. Aí, de repente, o legal seria ela colocar lá no grupo que vocês têm com o Fabrício, com a Alice, para eles orientarem ela, porque por enquanto não chegou mais nenhum pedido, não. Tá bom? Então, Ok. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Olha só, eu vou tentar, assim, fazer uma introdução bem rápida, antes de eu compartilhar com vocês os slides que eu tenho aqui, que vocês também já têm esse material. Primeira informação que eu vou passar para vocês é que a gente estava dividindo as nossas aulas, né? A gente tem um conteúdo de histologia e de embriologia, e que eu achei melhor a gente conduzir, a princípio, com 2 aulas com histologia e 2 aulas com embriologia, porque eu achei que assim seria mais dinâmico, mais atrativo, mas como o nosso estudo está tomando um outro rumo, né? Eu prefiro que, no momento que a gente está vivendo agora, que seja o seguinte, que eu dê apenas um conteúdo para vocês, né, como eu fazia nos anos anteriores, só histologia agora, e depois eu entro com conteúdo de embriologia, porque eu acho que se eu pegar e picar essas 2 aulas, eu acho que no momento onde a gente não tem um intervalo agora, eu acho que isso vai confundir a cabeça de vocês, tá bom? Então, eu prefiro ficar com o conteúdo de histologia no momento, quando a gente terminar o conteúdo de histologia, eu inicio o conteúdo de embriologia para não dar um nó na cabeça de vocês, já que a gente não vai ter esse intervalo que a gente tinha lá na faculdade. Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu tentar abrir os slides aqui. Antes, deixa eu fazer uma breve introdução para vocês, uma breve revisão. A gente começou, né? A gente falou sobre os diferentes tipos de tecidos, né? Nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. A gente sabe, né? Só para revisar, para relembrar que os tecidos são conjuntos de células que a gente tem no nosso organismo. Deixa eu aceitar aqui. Aqui. Nós temos um conjunto de células no nosso organismo que formam diferentes tipos de tecidos, né? E aí a gente viu que, de uma forma geral, os nossos tecidos, eles são divididos basicamente em 4 grupos. A gente tem o tecido epitelial, a gente tem o tecido conjuntivo, né? No qual é o maior, porque ele tem várias subclassificações, certo? A gente tem o tecido muscular e a gente tem o tecido nervoso. Então, são esses 4 grupos de tecidos que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina. O tecido epitelial, a gente já estudou. Eu não vou frisar ele agora nessa aula, porque senão a gente pode, né, perder um pouco de tempo, mas é necessário que a gente vá falando, né, vá fazendo uma analogia do que o tecido epitelial tem, que o tecido conjuntivo não tem, ou vice-versa, que o importante é a gente sempre ir relembrando o tecido que a gente tem estudado para que fique mesmo memorizado no nosso consciente. Então, a gente viu de uma forma geral que o tecido epitelial, ele é um tecido bem simples, ele é um tecido avascular, né? Ele não tem, não chega sangue até esse tecido, certo? As células desse tecido são células que são muito justapostas, são muito unidas entre si, né? A gente viu que existe pouca matriz extracelular nessas células, e a gente viu de uma forma geral que esse tecido epitelial ele tem 2 funções básicas. A primeira função, que é uma função de revestir o corpo, né? E proteger, basicamente. E a segunda função, que é uma função de produzir glândulas. Por isso que o tecido epitelial, ele se subclassifica, né? Ele se subdivide em tecido epitelial de revestimento, que é o que reveste, né, as primeiras camadas da nossa pele, certo? Por exemplo, a epiderme, que é a primeira camada da nossa pele, ela é formada pelo tecido epitelial, certo? E existe um outro tipo de tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular, que o próprio nome já disse que ele tem a função de produzir glândulas. E aí, só para relembrar, existem 3 tipos de glândulas, que são a glândula exócrina, né, que produz glândulas que geram o meio externo, né, por exemplo, glândula lacrimal, sudorípara, sebácea, né, a glândula mamária. A gente tem as glândulas endócrinas,
o próprio prefixo diz endo, né, dentro. Elas são glândulas que produzem substâncias que vão para dentro da corrente sanguínea, os hormônios são os grupos de glândulas endócrinas, e a gente tem as glândulas mistas, que têm a função de fazer duplamente essas duas coisas, né? Produzem substâncias que ficam dentro do próprio órgão, e ao mesmo tempo essa substância pode sair desse órgão e migrar para um outro órgão. Então, ela tem função e externa, né? Por exemplo, a gente sabe que o pâncreas é uma glândula mista, porque produz insulina, né? Mas que também produz substâncias que migram para outros órgãos. Por exemplo, a gente sabe que o suco pancreático sai do pâncreas e vai para um outro órgão, que é o intestino delgado, onde acontece a maior parte da nossa digestão. Então, fiz uma revisão de uma forma geral no tecido epitelial. Conseguiram me entender? Me ouvir bem, gente? Ouvimos sim. Sim, Janaína, tranquilo. Avisa que eu tô aqui. Vou abrir os slides que vocês já têm em mãos aí, tá, gente? Só um minutinho. Ok. Isabela tá pedindo para avisar que ela chegou aqui, tá te dando oi. Tá ok. Oi para ela também. Vocês conseguem ver minha tela? O que eu tô... Por enquanto, não. Só um minutinho, gente. Estou abrindo aqui. Tá abrindo, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver carregar aí ou não? Agora foi. Foi. Então, vamos lá. Vocês estão com esses slides em mãos? Não tem necessidade, não, tá? Só estou perguntando porque eu prefiro que vocês façam as anotações, tá bom? Eu vou pedir o seguinte, por enquanto, desliguem os microfones e aí, quando eu perguntar para vocês, pessoal, tranquilo, tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, aí liga novamente, tá? Para que o áudio seja legal para todo mundo, ok? Então, vamos lá. Gente, conforme eu falei para vocês, né, o tecido conjuntivo, quando eu coloquei aqui características principais do tecido conjuntivo, vou até dar uma colher de chá para vocês, tá? Uma das primeiras perguntas que eu fiz, né, no estudo dirigido, que é um roteiro de estudo de vocês, é para que vocês façam uma comparação, né, entre as principais diferenças do tecido conjuntivo e do tecido epitelial, certo? Então, essas aí são as 3 diferenças básicas do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. Eu faço essa comparação com alunos do ensino médio ou fundamental e priorizo essa informação em qualquer nível de ensino, quando eu vou explicar sobre histologia, que é super importante que a gente entenda que todo o nosso corpo é como se fosse uma almofada, né? Os nossos órgãos, a capa da almofada é como se fosse o tecido epitelial, certo? E tudo aquilo que está lá dentro, como se fosse o algodão, é como se fosse o tecido conjuntivo, que uma das funções principais do tecido conjuntivo é preencher e do tecido epitelial é de revestir, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para entrar. Tem. Vamos lá, então. A primeira característica básica do tecido conjuntivo é que ele é formado por diversos tipos de células, e uma coisa que já diz uma diferença super importante desse tecido para o tecido epitelial. Olha só, com uma abundante matriz extracelular. Eu estou revisando um pouco para vocês já fizeram um pouco desse conteúdo, né? Já tiveram uma parte introdutória do tecido conjuntivo comigo,
mas é importante que a gente volte nessa parte para a gente falar sobre os subtipos de tecido conjuntivo. Então, a primeira diferença básica do tecido epitelial para o tecido conjuntivo, na verdade, é a quantidade de matriz extracelular, certo? O tecido epitelial, ele tem pouca matriz extracelular, também pode ser chamado de substância intercelular, quer dizer, entre as células, e o tecido conjuntivo, ele tem bastante matriz extracelular. E aí vocês vão ver mais à frente que essa matriz extracelular, ela, na verdade, embora seja abundante, né, ela na verdade, ela tem uma diferença na constituição dessa matriz extracelular nos diferentes tipos de tecido conjuntivo. Né? Cada tipo de tecido conjuntivo tem uma composição diferente de sua matriz extracelular. Então, a principal diferença é essa, certo? Que é a questão 1 do estudo dirigido que eu vou enviar para vocês. A diferença com relação à quantidade de matriz extracelular. Uma outra característica e diferença super importante é a origem desse tecido. Eu não tinha falado isso para vocês. O tecido conjuntivo, gente, ele é originado de um único tecido embrionário. Quando vocês forem estudar a parte de embriologia comigo, vocês vão ver que existem 3 folhetos, 3 tecidos embrionários, né, que, na verdade, dão origem à epiderme, à mesoderme e à endoderme, certo? Esses 3 tecidos embrionários, né, folhetos embrionários, eles, na verdade, é que dão origem aos diferentes tipos de tecidos. Então, por exemplo, o tecido conjuntivo, ele vem da origem de um único folheto embrionário, que é o tecido mesenquimático, que é derivado lá do mesênquima, diferente do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele se origina dos 3 folhetos embrionários. A gente tem um folheto embrionário, certo? Por exemplo, como eu falei para vocês, a gente tem 3 tipos de tecidos embrionários. A gente tem um tecido que origina a epiderme, a mesoderme e a endoderme. No caso do tecido conjuntivo, ele se origina de um único tecido, que é o tecido mesenquimático, que é o mesênquima propriamente dito. Diferente do tecido epitelial, que se origina dos 3 folhetos embrionários. Ok, gente? Acho que eu não consigo... Ok. Ok, tá, ok. Uma outra diferença extremamente importante. Veja só, o tecido conjuntivo, ele é supervascularizado. E a gente viu isso nas aulas anteriores, né? O tecido epitelial, ele é avascular. Não chega sangue até esse tecido. E aí a gente viu que a função do tecido conjuntivo é nutrir esse tecido epitelial, já que não chega sangue até ele. Então, o tecido conjuntivo, ele tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos e a gente sabe que o sangue, ele não tem como função principal somente levar os gases, mas também levar nutrientes. Então, tá aí as 3 principais diferenças entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Vamos lá. Eu não estou conseguindo passar, peraí. Clicar aqui em cima. Cliquei em cima. Vamos lá, gente. Então, o que não é novidade, o tecido conjuntivo, ele tem a função de unir, né, todos os outros tecidos, dando sustentação e nutrição, já que ele é um tecido vascularizado, certo? E ele tem a função geral também de preencher as partes do nosso corpo. Então, são as 2 funções básicas do tecido conjuntivo. E aí é que vem o nosso tecido. Por que ele é tão abundante? O tecido conjuntivo é o tecido mais abundante que existe no nosso corpo, praticamente, certo? Ele se subdivide nesses grupos de tecido. Tecido conjuntivo propriamente dito, certo? O tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e o tecido hematopoético, que a gente pode falar hematopoético ou hematopoético. Aí, vamos lá. Eu não tinha comentado com vocês sobre esse tecido hematopoético. Ele é um tecido, na verdade, que estuda especificamente a medula óssea linfa. Então, a gente vai ter uma parte específica que a gente vai falar. Existem livros que abordam juntos, né? De uma forma assim, juntam o tecido sanguíneo e o tecido hematopoético. Até porque o tecido hematopoético, ele dá origem, né, por meio da medula óssea, às células sanguíneas. Então, a gente pode generalizar e estudar de uma forma geral, conforme eu vou estudar com vocês, de uma forma geral, sobre esses 2 tecidos, certo? A aula de hoje, por exemplo, a gente vai falar
sobre o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo. São os nossos dois conteúdos dessa aula de hoje, certo? Aqui, gente, tem uma imagem, certo? De uma forma geral dos tipos de tecidos. Vocês estão com os slides aí e fica mais fácil de vocês visualizarem, certo? Essas imagens, quando a gente estuda histologia, vocês, por exemplo, não estão fazendo um curso de análises clínicas, então eu não cobraria ou cobrarei de vocês especificamente olhar no microscópio e ver uma lâmina e tal. Só que é importante que vocês analisem e vejam essas imagens e saibam diferenciar por que essa imagem representa um tecido conjuntivo propriamente dito. Ou por que a imagem tal representa um tecido adiposo? Eu estou vendo que as células do tecido adiposo elas são globosas. Então, é importante que vocês saibam assim, diferenciar essas principais características nas imagens, né? Nas ilustrações que vocês forem ver. Vamos lá. Primeiro tecido que a gente vai falar, primeira coisa que a gente vai falar do tecido conjuntivo é sobre a matriz extracelular, que a gente sabe que é bem abundante no tecido conjuntivo, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender que vocês já sabem. Quais são os grupos de células que são principais do tecido conjuntivo? A gente sabe que o tecido conjuntivo se subdivide em vários grupos, mas quando a gente fala do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem que lembrar que são os fibroblastos, que são células super importantes no tecido conjuntivo. Vai chegar um momento aí que vocês vão verificar que existem dois grupos de células que ficam migrando, né, pela matriz extracelular do tecido conjuntivo, certo? Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui, peraí. Vocês vão observar que vai ter um momento que existem um grupinho de células que fazem parte da nossa imunidade que ficam migrando, né? Que são células, na verdade, transitórias, certo? Que eu vou chegar nesse momento. Mas o que vocês têm que saber agora é qual é o grupo de células típicas do tecido conjuntivo. São os fibroblastos. E uma coisa que é super importante, fibroblastos, gente, são as próprias células do tecido conjuntivo que são importantes e são responsáveis na produção da própria matriz extracelular desse tecido, certo? Então, a função da matriz extracelular nada mais é do que preencher os espaços, né, entre as células, e aí a consistência, conforme eu falei para vocês, varia muito de acordo com o tipo de tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, por exemplo, ósseo, tem um tipo de consistência, no tecido adiposo tem um outro tipo de consistência. No tecido conjuntivo propriamente dito, por exemplo, é o que a gente vai estudar a parte aqui, né? É bem rico. Então, vocês vão entender que cada tipo de tecido conjuntivo tem uma composição diferente da matriz extracelular, certo? Vamos lá, então. Deixa eu clicar aqui em cima. Peraí. Como que é essa composição dessa matriz extracelular? A gente diz que a matriz extracelular ela é composta, né, por uma parte que é chamada de substância fundamental amorfa. O que é essa substância fundamental amorfa? O próprio nome diz, amorfa, né? O A, conforme eu sempre falo para vocês, é um prefixo de negação, né? Então, quer dizer, é uma substância que não tem forma, certo? E aí, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, água, certo? Essa água que compõe essa matriz extracelular, quando eu me refiro que ela está na forma de solvatação, a gente tem que lembrar, poxa, a água é um solvente universal. A gente sabe que a água ela é um solvente praticamente que consegue dissolver todas as substâncias, com exceção das substâncias oleosas. Então, quando a gente fala que essa água da matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela tem a forma de solvatação, a gente tem que entender que é uma água que ela está pronta para diluir qualquer tipo de substância, principalmente os íons. E aí eu quero que vocês relembrem, quando vocês tiveram aquela disciplina comigo, né, que vocês relembrem sobre aquela parte de transporte ativo, passivo, né, bomba de sódio e potássio. Então, quer dizer, sódio e potássio são exemplos de íons superabundantes na matriz extracelular, né? E a gente sabe que existem outros tipos de íons, por exemplo, tem o sódio, tem o potássio, tem cloro, tem cálcio, certo? Então, quer dizer, essa água, na forma de solvatação, ela consegue dissolver esses íons que ficam mergulhados. E aí é que vem a grande importância. O fato dessa água conseguir absorver essas substâncias, né, esses íons,
certo? Não cabe a gente relembrar qual é o íon positivo ou negativo, não vamos ser específicos. Os íons, né, de uma forma geral. O fato dessa água conseguir, certo, dissolver esses íons, vai contribuindo para que essa matriz, ela comece a ter uma consistência gelatinosa, que, na verdade, é realmente gelatinosa por conta dessa água e dessa substância aí, ó, nome bem complicadinho, né? Glicosaminoglicano. O que é isso? Né? Se a gente quebrar a palavra no meio, assim que eu expresso sempre, né? Glicosaminoglicano. Então, vamos lá. Glico vem de quê, gente? Vem de glicose. Glicose vem de carboidrato. Então, quando a gente fala de glico, a gente lembra de um glicídio, a gente lembra de um carboidrato. Então, amino é um composto feito à base de nitrogênio, certo? Então, esse composto, glicosaminoglicano, nada mais é do que um composto grande, certo? Formado por carboidrato e por compostos, né, de amino, certo? E essa substância, esse glicosaminoglicano, é graças a ela e a essa água na forma de solvatação, é que a matriz extracelular tem essa consistência gelatinosa, certo? Esse glicosaminoglicano, conforme vocês estão vendo aí no slide, ele tem, né, esse composto, ele tem a capacidade de reter a água e os íons, né, que estão dissolvidos nessa água. Tudo bem, gente? Tranquilos até aqui? Tranquilo. Show? Vamos lá, então. Adiante. Então, preste atenção. Além da água, além desse composto fundamental, que é o glicosaminoglicano, a gente também tem proteoglicanos. Então, olha só. Proteoglicanos é um composto formado por proteína e por compostos de carboidratos, certo? Da resistência, certo? Da rigidez. Esses proteoglicanos, se a gente pegar uma imagem, né, de uma matriz extracelular, a gente vai ver que esses proteoglicanos, eles ficam praticamente unidos ao primeiro composto chamado glicosaminoglicano. Então, ele ajuda, certo? A dar a rigidez, a consistência a essa matriz extracelular. E, por último, a gente tem as glicoproteínas. O que elas são, né? Glicoproteínas também são compostos de proteínas com compostos de carboidratos. A gente pensa que é a mesma coisa, né? Proteoglicano, glicoproteínas. Os dois são compostos por carboidratos e por proteínas. A diferença é na constituição da cadeia da proteína, né? E na cadeia especificamente do carboidrato. Tá aí que se difere, certo? Então, as glicoproteínas, elas são importantes porque elas aderem às fibras presentes na matriz extracelular. O que a gente tem que entender? Ver se vocês conseguem imaginar de uma forma assim, na mente de vocês. Nós temos no tecido conjuntivo as células, que ficam, né, mergulhadas na matriz extracelular, e essas células, que são chamadas de fibroblastos, elas, na verdade, elas são separadas por uma grande quantidade de matriz extracelular, que, na verdade, é formado por esses compostos que eu falei para vocês agora. Água, né, que dissolve grande quantidade de íons, glicosaminoglicanos, que tem a função de dar consistência gelatinosa a essa matriz, junto com os proteoglicanos, que dão a rigidez, certo? E as glicoproteínas, que são importantes porque ajudam a aproximar essas fibras presentes, né, no tecido conjuntivo, e que vocês vão ver que existem 3 tipos básicos de fibras, que são as fibras de colágeno, as fibras elásticas, certo? E as fibras reticulares. Então, o nosso tecido conjuntivo, ele é formado por grande quantidade de matriz extracelular, ele é formado por uma boa quantidade, né, de células, que são os fibroblastos, certo? E também por grande quantidade de fibras, certo? Que, na verdade, ficam espalhadas também por essa matriz extracelular. Vamos lá. Aqui vocês têm mais ou menos uma noção, né, do que eu falei para vocês. Lembrando que eu falei para vocês sobre a membrana basal, né, que a gente sabe que a primeira camada da nossa pele, ela é constituída, né, por tecido epitelial, a epiderme. Logo abaixo da primeira camada da nossa pele, a gente tem uma camada de tecido conjuntivo, que vocês vão ver comigo, que é o tecido conjuntivo frouxo, certo? E entre essas duas camadas de tecido, existe
a membrana basal, que é de extrema importância, né? Que é como se fosse um tapete, que, na verdade, delimita um tecido e outro, e é por onde a grande quantidade de fluxo sanguíneo passa até chegar à primeira camada da nossa pele, né? Que é o tecido epitelial. No caso, a epiderme propriamente dita. Alguma dúvida, gente, até aqui? Você pode Não. repetir essa parte para mim, Janaíne, por favor? Essa parte desse slide, Camila? Isso. Posso, vamos lá. A gente tem aí um exemplo da matriz extracelular, certo? E eu quero que vocês criem agora a seguinte imagem na mente de vocês. A primeira camada, observa essa primeira camada aí, tá assim, células epiteliais. Se a gente observar essa primeira camada, as células, elas estão como se fossem quadradinhos e muito grudadinhas. Então, quer dizer, são células bem justapostas. Quase não existe matriz extracelular entre essas primeiras células, entre essa primeira camada, que é do tecido epitelial. Né? Então, a gente tem logo abaixo, aí vocês estão vendo, né, como se fossem, não, a imagem ilustra que são vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles migram da onde? Da camada de tecido abaixo das células epiteliais, ou seja, abaixo do tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo. Só que essas células sanguíneas, né, esse sangue, esse fluxo de sangue que vem do tecido conjuntivo, ele passa por esse espaço da membrana basal até chegar ao tecido epitelial. Então, a membrana basal a gente pode interpretar que é a delimitação, que é o espaço que separa o tecido epitelial, né, que é o primeiro, do tecido conjuntivo que vem logo abaixo. Entendeu, Camila? Entendi, sim. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Não, né? Posso prosseguir. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o tecido conjuntivo ele é formado basicamente por 3 tipos de fibras, né? Qual a função, na verdade, dessas fibras? Isso depende muito do tipo de como essas fibras são compostas. Como a gente vê, ó, fibra colágena. Quando a gente fala em fibra colágena, a gente lembra logo de fibra de colágeno, né? E o colágeno ele é altamente resistente, certo? O colágeno, por exemplo, a fibra colágena, ela é formada por um tipo específico de colágeno, que é o colágeno tipo 1, certo? E esse tipo de colágeno ele é muito resistente, certo? Por isso, isso é uma questão muito importante, tá, gente? Tendões e ligamentos, como precisam ser altamente resistentes, principalmente ao peso do nosso corpo em si, certo? Eles têm que ser formados por um tipo de fibra mais resistente que existe, que é a fibra colágena, certo? Então, a principal função dessa fibra é a resistência, certo? A gente vai ver um segundo tipo de fibra agora, que são as fibras reticulares. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender com relação a essas fibras reticulares? Elas também são formadas por colágeno, certo? Colágeno, de uma forma geral, é uma proteína resistente, mas à medida dos diversos tipos de colágenos, uns dão mais resistências do que os outros, certo? A fibra reticular, por exemplo, ela é formada basicamente por colágeno do tipo 3, e a característica dessa fibra é a seguinte: essas fibras elas são super importantes não para dar resistência para as partes onde elas são formadas, mas eu até coloquei sublinhado para vocês aí. Elas agem como se fosse um arcabouço para os órgãos do nosso corpo. Então vamos tentar imaginar o seguinte: reticular não é um nome à toa. Ela, na verdade, essas fibras se organizam em formas de redes, certo? Então, esse emaranhado de redes que elas formam age como uma estrutura que sustenta. Então, imagina, eu coloquei exemplos aqui, tá? Alguns órgãos, por exemplo, fígado, baço, rins, eles precisam, na verdade, dessa estrutura que forme esse arcabouço, que sustente. Por isso que uma das funções principais do tecido conjuntivo é sustentar, porque essas fibras elas fornecem como se fosse um arcabouço, uma rede para segurar, né, para sustentar esses tecidos à medida que várias coisas acontecem, por exemplo, o impacto, quando a gente se movimenta. Então, é super necessário que haja esse sistema de fibras reticulares para formar esse arcabouço, para sustentar esses órgãos, ok?
vamos lá para um outro tipo, terceiro tipo de fibra. A gente falou sobre as fibras colágenas, né? Falamos sobre as fibras reticulares e as fibras elásticas. As fibras elásticas, elas têm uma característica diferente pelo seguinte, elas são formadas por um outro tipo de proteína, que é a elastina, né? Diferente do colágeno. E o próprio nome já diz, ela tem que dar a elasticidade para o determinado local onde ela forma. Então, vamos imaginar, principal exemplo, as artérias. Né? A gente sabe que as artérias, elas têm como função principal, certo? Jogar, o coração que bombeia, mas é por meio das artérias que a gente sabe que é ejetada uma grande quantidade de sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então, vocês imaginem os nossos vasos sanguíneos, se eles não tivessem elasticidade, né, de permitir que essa artéria, ou seja, que esses vasos sanguíneos aumentem e diminuem, né, a sua espessura. Então, graças a essas fibras elásticas, a essa elastina, certo? Que os nossos vasos sanguíneos conseguem ter essa característica de aumentar e de diminuir o seu diâmetro para poder ejetar essa quantidade de sangue que vem do coração. Tudo bem? Até aqui todo mundo conseguiu compreender as diferenças entre os três tipos de fibras? Entendi, sim. Janaíne, Mayra está pedindo para você aceitar ela aí, por favor. Tá. Amorfa, você falou que era o quê, Janaíne? O A é negação. Isso, quando a gente fala em substância amorfa, o A, Igor, na maioria das palavras é negação. Né? Então, quando a gente fala amorfa, é uma substância sem forma. Sem certo? forma? Isso. Tá bom. Obrigado. Bem? Por que ela tem forma, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, o que compõe, na verdade, o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo ele é composto por células, que têm um formato próprio, certo? E por uma parte amorfa, que não tem forma. É uma parte gelatinosa, que é essa matriz extracelular. Ok? Segui, tá, gente? Ok. Vamos lá. Bom, a gente falou, então, da matriz extracelular e agora a gente vai falar dos fibroblastos. Eu falei isso várias vezes para vocês, que quando a gente fala de célula, é muito... De célula, não. Eu uso isso para muita coisa dentro da biologia em si. É a gente pegar uma palavra e a gente conseguir pegar essa palavra, quebrar no meio, que tem sempre um prefixo e um sufixo que explica essa palavra para a gente. Certo? Então, por exemplo, lembra que eu falei várias vezes para vocês que todo o sufixo blastos, ele representa jovem, né? Então, quando a gente fala fibroblastos são fibras em si, né? Células em si, jovens. Então, eu acho que eu não comentei isso com vocês. Nós temos fibrócitos. E lembra que eu falei para vocês? O sufixo ócitos já significam células mais maduras, mais velhas, certo? Então, o que a gente tem no nosso tecido conjuntivo? A gente tem os dois tipos de células, basicamente, certo? Mas as células primordiais que a gente tem no nosso tecido conjuntivo são os fibroblastos, porque são essas células que conseguem produzir aquela matriz extracelular que eu falei para vocês anteriormente, ok? Então, a gente tem esses dois grupos típicos. Típicos que eu digo que são comuns, são células específicas do tecido conjuntivo. Em maior quantidade, né, a gente deve ter os fibroblastos. Aqui a gente tem, né, uma imagem, mais ou menos, de como é, né, uma imagem desse livro de histologia. Esses conteúdos, gente, eu tirei do conteúdo do livro básico de histologia, que é o de Junqueira, que é, né, na minha opinião, um dos melhores autores que trata da histologia. Certo? Então, a gente tem essa imagem aí, certo? Que mostra mais ou menos esses fibroblastos. E se a gente observar, olha como que essas células são separadas umas das outras. Se eu pegar para vocês, né, uma imagem do tecido epitelial, certo? Vocês vão ver que o tecido epitelial, ele tem as células todas coladinhas umas nas outras, super bem organizadas, né? É uma camada, aí a gente viu, né, que existe a camada simples, a camada estratificada, pseudoestratificada. Então, quer dizer, essa camada de tecido epitelial, as células são super organizadas e são super coladinhas. Já essa imagem representa
basicamente o tecido conjuntivo, onde essas células elas ficam mergulhadas por essa grande quantidade de matriz, né, gelatinosa, lembrando daquela palavra-chave, por conta dos proteoglicanos, que ficam misturados com as glicoproteínas, com a água, que tem grande quantidade de íons também, certo? Vamos lá. Então, a gente falou até agora sobre o tecido conjuntivo, né? Agora a gente vai falar especificamente sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, que tem essa abreviação de TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Então, quais são as funções principais desse tecido conjuntivo? Dar suporte ao tecido epitelial, certo? Isso é importante, tá, gente? Constitui a nossa derme. Então, vamos lá. Quem que constitui a nossa epiderme? O tecido epitelial. Quem que constitui a segunda camada da nossa pele, que também tem alguns livros que abordam o mesoderme, o meio da camada, a derme? O tecido conjuntivo, certo? A gente vai ver quem é que constitui a camada posterior. A gente vai ver que também é um tecido conjuntivo, mas é um grupo específico, certo? Então, vamos lá. Esse tecido conjuntivo, propriamente dito, ele é super importante, ele constitui os ligamentos e os tendões, e a gente tem que lembrar que, independente do tecido conjuntivo, todo tipo de tecido conjuntivo, ele é formado por fibroblastos, que são as células, mas que também existem fibras, né? E existem fibras de colágeno, que pode ser fibras, né? O próprio nome já diz, fibras de colágenos, fibras reticulares, e existem as fibras de elastina, as fibras elásticas, certo? Então, qualquer tipo de tecido conjuntivo tem fibra, certo? Só que quando a gente fala, lembra de ligamento e de tendão, a gente tem que lembrar que é formado por um tipo de fibra, que são as fibras colágenas, certo? Vamos lá. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, aí vem um pouquinho do que é um pouquinho chato dentro da histologia, as subclassificações, né? Esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele se divide em dois grupos, o frouxo e o denso. E esse denso ele pode ser modelado e não modelado. Então vamos entender, o próprio nome já diz a diferença. Frouxo e denso. Quando a gente pensa em denso, a gente pensa que é uma coisa muito mais compacta, certo? Que dá muito mais resistência. Então, vamos entender. Quando a gente fala, não sei se vocês conseguem visualizar essa imagem aí nos slides, mas impresso acho que vai ficar melhor para vocês. Primeira camada da nossa pele, certo? Primeira camada, tecido epitelial. Se vocês observarem aí, tá bem escuro, as células são bem unidas, bem justapostas, certo? Logo abaixo vem o tecido conjuntivo. E aí que vem o que a gente tem que entender. A próxima camada da nossa pele, a gente tem o tecido, né, epitelial, a gente tem a membrana basal e a gente tem o tecido conjuntivo frouxo. Ele é muito importante porque é graças a esse tecido conjuntivo frouxo que chegam o sangue por meio dos vasos sanguíneos que migram, certo? Até chegar ao tecido epitelial que não tem irrigação, que não tem vasos sanguíneos. Então, olha só, o que a gente tem que entender, conforme eu falei para vocês? É localizado, né, logo abaixo do tecido epitelial, certo? Ou seja, da epiderme, que é a primeira camada da nossa pele, certo? Ele é altamente vascularizado, quer dizer, tem muita, né, grande quantidade de fluxo sanguíneo e ele é formado, olha só, por fibras elásticas e fibras colágenas, que tem uma menor quantidade, certo? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem que saber sobre isso? Lembra que eu falei para vocês lá na frente? Esse tecido conjuntivo frouxo, ele tem fibroblastos, certo? Existe uma grande quantidade de fibroblastos que são as células típicas desse tecido, certo? Só que se vocês se depararem em algum momento, em alguma questão, que existem os mastócitos e os macrófagos, isso é verdade. Mastócitos e macrófagos, a gente sabe que são células que são super importantes na nossa imunidade. Então, a gente pensa, poxa, isso faz parte da nossa imunidade, então é tecido conjuntivo? É tecido conjuntivo sanguíneo. Sim, por isso que a gente fala que esse grupo de células são células transitórias. São células que fazem parte do tecido conjuntivo sanguíneo, mas que conseguem migrar, certo? Até esse tecido conjuntivo frouxo, e isso tem extrema importância. Então, vamos entender porque isso eu não delimitei muito nos slides, mas é importante que vocês entendam pela minha explicação aqui. Vamos pensar no seguinte, certo?
lembrei do falecido Marcelo Rezende, que ele falava, pensa no seguinte, né? Enfim, quando a gente sangra, certo? Se eu tenho um corte na minha pele, eu tenho que pensar, se eu cortei a minha pele, vamos pensar para o raciocínio crítico e científico. Eu não cortei somente a minha primeira camada de tecido. Por que eu não cortei? Vamos ver se vocês estão raciocinando junto comigo. Porque o tecido epitelial não é vascularizado. Quem que falou? Kevin. Perfeito. É isso que eu quero que vocês vão me acompanhando, vão entendendo esse raciocínio. Minha primeira camada da pele não é vascularizada. Então, se sangrou, eu já sei, peraí, eu não só cortei o meu tecido epitelial, a minha epiderme, eu já fui abaixo, certo? Eu já posso ter perfurado o meu tecido conjuntivo frouxo, que vem logo abaixo dessa membrana basal. Então, é um tecido que tem sangue, certo? Se tem sangue, não é anormal que se encontre em células sanguíneas. E essas duas células, elas são muito importantes. Primeiro, macrófago. Para que serve o macrófago? Certo? Macro vem de grande. Fago vem de fagocitar, de comer. Então, se minha célula, o meu tecido, ele foi cortado, primeira célula que vai entrar em ação são os macrófagos para tentar comer, fagocitar, né? Aquela substância estranha, alguma coisa estranha que entrou em contato com minha pele que feriu, certo? E o que é o mastócito? O mastócito, ele é super importante na nossa imunidade, porque ele consegue produzir, por exemplo, substâncias que agem como uma forma inflamatória, por exemplo, histamina, heparina, certo? Então, são substâncias que são produzidas pelos mastócitos que ajudam nesse processo. Então, são duas células sanguíneas que transitam pelo tecido conjuntivo frouxo, né? Que são super importantes porque ajudam num processo de cicatrização, por exemplo, junto com as plaquetas, né? Porque esse tecido epitelial, a gente sabe que ele não tem vasos sanguíneos. E uma coisa que é muito importante, gente, como que o tecido epitelial ele cicatriza, né? Ele tem que cicatrizar, mas ele não tem células sanguíneas, certo? Então, é importante que essas células sanguíneas ajudem nesse processo. Então, é muito importante, muito legal que vocês tentem compreender, não decorar, o porquê que essas células sanguíneas estão migrando no tecido conjuntivo, especificamente no frouxo, porque é o que está logo abaixo da pele, ok? Janaíne, você pode só repetir a parte do mastócito, que eu não consegui entender direito? Mastócitos, Camila, são células também de defesa. Quando vocês forem estudar a parte de células sanguíneas comigo, a gente sabe que existem 3 grupos específicos, né? A gente sabe que tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas, né? Que são as células super importantes no processo de cicatrização, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Dentro dos leucócitos, Camila, existem vários subgrupos, né? Existem, por exemplo, eosinófilos, existem os mastócitos, quer dizer, existem vários grupos, né, os bastonetes, enfim, vários grupos de leucócitos, os linfócitos, que são super importantes. A gente tem que entender que todo linfócito é um leucócito, mas nem todo leucócito é um linfócito, né? Os linfócitos são células importantes que ajudam a produzir anticorpos. Enfim, os mastócitos, eles são importantes também, são células da imunidade, e são células que estimulam a produção de substâncias que ajudam na imunidade, certo? Principalmente em processos de inflamação, entendeu? Essas principais substâncias, por exemplo, histamina, por exemplo, né? É uma substância extremamente importante produzida pelos mastócitos. Ficou claro, Camila? Ficou sim, obrigada. Ok, posso prosseguir, gente? E adiante. Aqui, gente, olha só. Depois eu vou passar para vocês um exercício posteriormente. Na verdade, meu objetivo mais adiante é juntar todas essas imagens do tecido conjuntivo e fazer um apanhado geral e criando imagens e misturando, né? Para que vocês possam diferenciar. Esse tipo de tecido, por exemplo, é o tecido conjuntivo frouxo. Se vocês observarem, vocês vão ver a diferença desse tecido conjuntivo frouxo para o tecido conjuntivo denso, que eu vou passar posteriormente.
Aí aqui a gente tem, né, uma revisão do que a gente falou. Olha só, a gente tem a epiderme, lá em cima, bem escurinha. A gente vê que está bem escurinha, então a principal característica da epiderme, células muito unidas, muito juntas, né? Então a gente verifica que existe pouca matriz extracelular, certo? Logo abaixo da epiderme, a gente tem o tecido conjuntivo frouxo. Não está aparecendo quem entre a epiderme e o tecido conjuntivo frouxo, gente? Membrana basal. Membrana basal, isso, Igor, não está aparecendo. Que a gente sabe que é um tapete que delimita esses dois tipos. Eu perguntei para vocês no estudo dirigido qual a importância da membrana basal. A membrana basal, ela separa os dois tipos de tecidos, certo? E é por meio dela que o fluxo sanguíneo do tecido conjuntivo frouxo vai até o tecido epitelial. Então, ela é muito importante por conta disso. E abaixo do tecido conjuntivo frouxo, a gente vê que existe o tecido conjuntivo denso. Olha a coloração, gente. O que a gente vê de diferença no tecido conjuntivo frouxo para o tecido conjuntivo denso? Se a gente observar, o tecido conjuntivo denso, ele é mais compacto, certo? Parece que ele é formado por mais coisas. E aí a gente vai entender o que são essas mais coisas, né? Vamos prosseguir. Vamos lá. O denso, né? O denso, ele é diferenciado entre o tecido conjuntivo não modelado e o modelado. Então, a explicação já é básica, o próprio nome já diz, certo? O que é o não modelado e o que é o modelado? Na verdade, essa diferença, ela se explica por conta do arranjo das fibras que formam esse tecido conjuntivo. Se a gente observar, olha o slide, ele é formado, né, por mais fibras do que propriamente células, certo? E essas fibras de colágeno é que dão essa característica dele ser mais denso, certo? Esse tecido não modelado, ele, na verdade, esse emaranhado de fibras colágenas não tem uma organização. Deixa eu ver se o próximo slide mostra o desenho. Né? O tecido não modelado, se a gente observar aqui, ó, tá vendo? É um emaranhado, quer dizer, existe um conjunto de fibras, né, de fibras colágenas, existe uma grande quantidade dessa proteína, certo? Só que simplesmente não modelado, não existe uma organização diferente daqui, ó. Olha esse slide. Esse aí já é um tecido conjuntivo denso, porém modelado. As fibras, elas estão totalmente organizadas. O tipo de fibra basicamente é a mesma? Sim. A diferença é na organização. O tecido conjuntivo denso modelado, as fibras estão super organizadas. E já o tecido conjuntivo não modelado, as fibras, elas se encontram dessa forma. Agora, embora vocês tenham os slides aí na mão, eu queria perguntar para vocês, não olhem os slides de vocês, não. Vamos pensar no seguinte, o nosso tendão, os nossos ligamentos, vamos pensar no nosso tendão, o principal tendão do nosso corpo, gente, qual é? Me salve em anatomia, por favor. É o nome do filho? Quem falou? Kevin. Arrasou, né? Tendão de... Pode repetir. É o de Aquiles. Isso. É o tendão que está localizado, né, logo abaixo, lá perto, né, do nosso calcanhar, para ficar bem claro da nossa imagem, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Esse tendão, vocês concordam que existe ele tem que ter uma grande resistência? Sim, né? Sim. Tem que ser super resistente. Deixa eu aceitar mais alguém que entrou aqui. Então, vamos lá. Para que esse tendão aguente toda a resistência, ou seja, toda a força que vem do nosso corpo, pensem no seguinte, o que é melhor? Esse tendão ser formado por tecido conjuntivo denso, modelado ou não modelado? Modelado. Modelado. Qual a conclusão? Por que modelado? Porque tem mais fibras. Não, a quantidade de fibras basicamente não é diferente. O que se difere entre o não modelado e o modelado? A organização. A organização. Então, o que é mais fácil? Um tendão apresentar fibras que estejam organizadas no mesmo sentido, para que ele resista à força com muito mais impacto, né? Ou ele está com uma organização de fibras super
desorganizadas, onde a força ela vai para vários pontos. Concordam que quando a gente fala de fibras do tecido conjuntivo frouxo modelado, né, os tendões, por exemplo, isso é questão de prova, tá, gente? Os tendões, a gente sabe que ele é formado por tecido conjuntivo, certo? Mas o que pega em prova é que tipo de tecido conjuntivo? É tecido conjuntivo frouxo? É tecido conjuntivo denso? Mas que denso? Modelado ou não modelado? É o tecido conjuntivo modelado, graças a essa organização dessas fibras de colágeno, no mesmo sentido que permite o quê? Que a força, a resistência, né, siga o mesmo caminho. Então, ele atua com muito mais força quando esse tecido conjuntivo ele tem a organização das fibras de forma organizada, modelada. Ficou claro, gente, até aqui? Sim, tranquilo. E vamos lá, então, adiante. Gente, olha só. A gente vai começar agora o tecido conjuntivo adiposo. Até agora, ficou claro essa parte de tecido conjuntivo propriamente dito? Ficou. Sim, sim. Porque tem informação aberta, tá? Vamos tentar voltar. O tecido conjuntivo, ele tem várias subclassificações, certo? Existe o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o mais abundante, e existem outros grupos de tecidos que a gente vai estudar, né, à parte. Então, a gente falou hoje sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, a gente falou sobre a grande quantidade de matriz extracelular, a gente falou que essa matriz extracelular é formada por grande quantidade de água, né? Água solvatada ou água na forma de solvatação, que ajuda a dissolver bastante quantidade de íon, junto com os glicosaminoglicanos, que dão essa resistência, essa consistência de gelatina para essa matriz. Né? A gente viu que essas fibras, elas são unidas, né, por proteoglicanos, que são importantes para juntar essas fibras, que podem ser de colágeno, né? Podem ser fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. As fibras colágenas elas são muito mais resistentes, as fibras reticulares elas ajudam a sustentar os órgãos, né? Age como um arcabouço para esses órgãos, certo? E existem as fibras elásticas que são extremamente importantes nos vasos sanguíneos, por conta da elasticidade que permite os vasos sanguíneos agirem para levar adiante esse fluxo sanguíneo que vem do coração, certo? E aí a gente viu que esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele se classifica em denso, em frouxo, né? Primeiro que a gente viu, certo? E em denso, que é o não modelado e o modelado, certo? Que se diferencia basicamente apenas na organização dessas fibras, ok? Vamos adiante, então, para o segundo tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo adiposo. Tudo bem? Joia, gente? Estão me ouvindo, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Silêncio, minha Sim, Tô te Janaína. ouvindo direitinho. Jamais, tranquilo? Quero que vocês falem Tranquilo. junto comigo. Porque senão eu vou achar que eu estou falando... Então, eu gravo áudio. Sozinha. É horrível, né? Vocês não têm noção. Então, vamos lá. Bom, segundo tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo adiposo, não é novidade para vocês. Qual é o tipo de célula que forma o tecido conjuntivo? Eu gosto sempre de ir fazendo uma analogia, uma comparação, para a gente ir voltando nos tipos de células, certo? Bom, tecido conjuntivo, a gente sabe que o típico, que é o propriamente dito, Você fica... fibroblasto, ok? O tecido conjuntivo adiposo é um tipo de tecido conjuntivo? É. Só que ele é formado por células diferentes. São os adipócitos. A forma é bem globosa mesmo, certo? Quando eu falo que Deus fez a gente de forma tão perfeita que até as nossas células têm a forma, que a função que elas têm que exercer, é super importante. Por exemplo, se a gente observar um neurônio, o neurônio tem a forma própria para conduzir impulso nervoso, né? As células, por exemplo, musculares, têm uma forma própria para promover contração e relaxamento. E célula adiposa não é diferente. Ela é gordinha, né? Se ela é gordinha, ela tem a função de fazer o quê, gente? Acumular reserva, certo? Só que não é apenas, age apenas como uma reserva de energia. Existem outras inúmeras funções do tecido conjuntivo. Só estou falando para vocês entenderem qual a função básica, a forma básica desses adipócitos, certo?
Gente, olha só. Cuidado com isso aqui. Possuem pouca matriz extracelular. O que essa característica tem de diferente dos demais tecidos conjuntivos? A gente viu que o tecido conjuntivo, ele é abundante em matriz extracelular. Mas lembra que eu falei para vocês lá na frente que a composição da matriz extracelular se difere muito de acordo com os tipos de tecido conjuntivo? Então, tá aí. Praticamente todos os tecidos conjuntivos, eles têm uma grande quantidade de matriz extracelular, exceto conjuntivo adiposo. Então, cuidado que toda regra existe uma exceção, certo? Então, vamos lá. Elas também são formadas por um tipo de colágeno, que é o colágeno, né, tipo 3, certo? E aí, vamos entender o seguinte. Coloquem isso na cabeça de vocês. Primeiro, eu não vou nem responder, eu quero que vocês respondam junto comigo para eu ver se vocês realmente estão entendendo o que é o mais importante. Histologia, embora tenha um monte de nome que a gente tem aqui, eu odeio usar essa palavra, decorar, né? Não gosto muito. Mas vamos tentar memorizar a nossa pele no nosso corpo. Gente, ó, para quem for fazer prova depois de polícia civil, isso aqui não é preparatório de concurso, não, mas eu digo assim, pele cai muito, certo? Então, assim, prestem bastante atenção nessa parte de pele. Quero que vocês respondam comigo. Eu tenho minha pele, certo? Então, imagine. Primeira camada de tecido da minha pele, qual é? Epiderme. Epiderme. Epiderme é formada por que tipo de tecido? Epitelial. Epitelial. Show de bola. Então, primeira camada da minha pele, tecido epitelial. Abaixo do meu tecido epitelial, eu tenho um tapetinho que delimita o tecido epitelial do tecido de cá. Como é que chama essa? Basal. Fala antes de Igor, gente, não vou achar só que Igor tá entendendo, né? Tá. Então, a gente Ué, tem... ele tá falando primeiro? Ele espera a tem pessoa a membrana basal. falar. Abaixo da membrana basal, a gente tem uma segunda camada da nossa pele. Não estou perguntando que tipo de tecido. Qual é o nome Igor, da espera camada? a professora acabar de falar. Agora. Igor, você é chato, hein, Igor? Tá doido? Vai, vamos lá, Igor, vamos lá. Qual é a segunda camada da nossa pele? Derme. Derme. A nossa derme, certo? Que existem livros que botam mesoderme, é formada por um conjunto de tecidos, por um tecido especificamente. Qual é? O tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido conjuntivo propriamente dito. E qual é essa primeira camada de tecido conjuntivo propriamente dito? Ele é frouxo ou ele é denso? Frouxo. Frouxo, perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho a primeira camada, que é a minha epiderme, que é formada por tecido epitelial. Aí eu tenho a membrana basal, que vai delimitar. Logo abaixo eu tenho a minha derme, ou mesoderme, que é formada por tecido conjuntivo frouxo, certo? Que é o meio da minha pele, da minha segunda camada. Vem aí uma terceira camada de tecido. Qual é a terceira camada de tecido que forma a nossa pele, gente? Hipoderme. Hipoderme. Ou endoderme. Também pode ser chamado de endoderme, né? Eu sempre falo assim, gente, é bom, eu gosto sempre de comparando. Hipoglós, é um glós, um gel que atinge até a terceira camada da sua pele. Não sei se é verdade, mas isso é para vocês entenderem, né? Hipoderme, quer dizer, a camada mais profunda, né? Então, a hipoderme, isso aí é muito, muito, muito importante que vocês entendam. Epiderme, tecido epitelial. Mesoderme, tecido conjuntivo frouxo. Hipoderme, tecido conjuntivo adiposo, certo? Que não deixa de ser um tecido conjuntivo. Então, a nossa terceira camada da nossa pele, ela nada mais é do que uma camada formada por um tecido de gordura, que eu tenho certeza que vocês lembram que lá no sétimo ano, na sexta série, quando vocês estudaram sobre os mamíferos, vocês nunca vão lembrar disso, né? Mas vamos lá, vamos pensar que lembrem, né? Vamos pensar que a principal característica dos mamíferos é que, além deles terem a glândula mamária, eles têm uma camada de panículo adiposo, né? Então, esse panículo adiposo nada mais é do que uma camada formada por tecido adiposo, por tecido de gordura, e ele é muito importante, esse panículo adiposo, porque ele age como um isolante térmico.
Então, quanto mais, vamos pensar assim, os ursos. Os ursos, eles vivem numa região muito fria, eles têm uma grande quantidade de panícula adiposo, que Deus permitiu que eles fossem criados dessa forma, para que eles conseguissem viver numa região muito fria, certo? Por isso que é correto afirmar, pessoas mais gordinhas sentem menos calor por conta desse panículo adiposo mesmo que a gente tem, que ajuda como um isolante térmico, certo? Então, lembrando que a hipoderme, a camada mais profunda, é formada por tecido conjuntivo, sim, porém não é tecido conjuntivo propriamente dito, é tecido conjuntivo adiposo, ok? Olha só, formas das células, né? São células bem gordinhas. Vocês vão ver que existem 2 tipos de células adiposas, certo? Essas células adiposas, elas, na verdade, umas apresentam como se fosse um espaço branco no meio dela, e outras apresentam alguns carocinhos. Eu vou chegar nesse ponto para vocês entenderem. O importante é que vocês entendam que as células adiposas, elas têm essa fórmula bem globosa, certo? Funções, então vamos lá, super importante. Reserva de energia a longo prazo. Então, essas células adiposas, elas ajudam a reservar, né, energia, certo? A gente tem a função do isolante térmico, conforme eu falei para vocês, graças a esse panículo adiposo que a gente tem. Absorção de impacto, né? Então, é muito importante. Às vezes, a gente pensa que só tem tecido adiposo quem é gordinho. Não! Todo mundo, até uma pessoa bem magrinha, tem tecido adiposo. A gente tem regiões específicas do nosso corpo que a gente tem, né, tecido adiposo, certo? Então, vamos lá. Ajuda na absorção de impacto, né, de choques, né, de atrito entre os órgãos, certo? Atua como coxim, quer dizer, como proteção, né, para mãos e pés, certo? E, vamos lá, preenche partes do nosso corpo. Aqui, quando eu falei que isso está muito associado à questão hormonal, é pelo seguinte, por exemplo, a gente tem hormônios que ajudam, que fazem com que determinadas partes do nosso corpo tenham, sejam maiores, por exemplo, mamas, certo? As mulheres têm mais tecido adiposo na mama, graças aos hormônios femininos, né, estrógeno e progesterona, certo? Então, isso depende muito da questão hormonal, certo? E, vamos lá, não estou conseguindo... Eu nem consegui ver que está tapando, tem uma imagenzinha tapando a última função. Mas eu acho que eu falei de uma forma geral aqui as funções para vocês. Certo? Produção de calor. Ah, sim. Ah, gente, produção de calor. Isso. Vocês vão ver, eu vou chegar para vocês, obrigado quem falou. As células adiposas, né, os adipócitos, vocês vão ver que existe um grupinho de células adiposas que tem uma grande... Gente, essas coisas parecem bobinhas, mas são questões chave de concurso. Existem células adiposas que existe uma grande quantidade, eu não vou falar aqui o nome da organela, mas vamos lá. Qual é a organela que fornece, que é importante em fazer a respiração da célula e em produzir energia? Qual organela? Falei errado, mas tá. Oi, Janaíne, pergunta de novo, por favor. Tá, vamos lá. Qual é a organela que a gente tem, né, no nosso citoplasma que ajuda na produção de energia? Mitocôndria. Então, olha só, quando a gente fala que tem a função de produzir calor, vamos pensar no seguinte: o calor em si, certo? É produzido graças à quantidade de energia dessa organela, que é a mitocôndria. Então, existem adipócitos que têm grande quantidade de mitocôndria, exatamente com essa função de produzir calor, certo? A gente vai chegar lá. Bem, vamos lá. Ah, cheguei agora. A gente está chegando no final da aula, gente. Mas antes da gente finalizar, eu preparei rapidinho um quiz para vocês, só para fixar o conteúdo, para eu ver se realmente vocês assimilaram, mas pelo que eu estou vendo, vocês assimilaram sim. Né? Não é todo mundo que está participando falando, mas eu tenho certeza que tem muitos alunos que estão participando sem aparecer, né? Eu, especificamente, morro de medo, eu tô com minhas filhas lá no cantinho, né? Porque eu falei, se eu tiver que aparecer em videoconferência, por exemplo, do mestrado que eu estou fazendo, fico com medo de aparecer uma criança atrás, mas, enfim, isso é super normal. Se tiver que aparecer, tá tranquilo, tá? Vamos lá, então. Quais são esses 2 grupos de células adiposas que a gente tem? A gente tem um grupo que é chamado de unilocular,
e um outro grupo que é chamado de multilocular. Conforme eu falei para vocês, o próprio prefixo ele já fala, né? Unilocular. Uni vem de um. O que é isso? Locular. Locular nada mais é do que uma inclusão de gordura, como se fosse uma gota de gordura, certo? Esse tecido, essa célula unilocular, né? Essa célula de gordura, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, não tenho aqui especificamente. Tenho sim, olha só. A célula de gordura unilocular, ou tecido adiposo unilocular. Se a gente observar, a gente está vendo uma diferença em cor. A célula totalmente branquinha, ela é unilocular. Por quê? Porque ela é formada por uma grande gota de gordura, né? Uma grande inclusão de gordura, é uma única. Por isso que é unilocular, ela é única, certo? E essa gota de gordura, ela consegue espremer todo o conteúdo da célula, inclusive o núcleo que fica na região central, lá para a periferia da célula. Então fica tudo branco, porque na verdade, qual é a certeza que a gente tem? Que o núcleo, juntamente com o citoplasma, que tem as organelas e tal, ele é arrastado por essa gota de gordura lá para a periferia dessa célula. Então a gente tem a sensação de que a célula não tem nada, mas ela tem. É porque ela é formada por uma grande inclusão de gordura, por isso que é unilocular, certo? Agora, olha para o lado direito, a gente tem o tecido adiposo multilocular. Ele é o contrário. Esse tecido adiposo multilocular, ele é ele é formado por várias gotinhas de gordura. Porém, essa gotinha de gordura ela não é tão grande quanto no tecido unilocular, que consegue arrastar tudo da célula. Nessas gotinhas de gordura do tecido multilocular, elas ficam dispostas pela célula. São várias, porém, são pequenininhas. E existe uma outra diferença que é importante que vocês saibam, certo? Olha só, esse tecido unilocular, deixa eu ver se está aqui. Ah, sim, importante. Olha só, se vocês observarem, essa célula unilocular, ela, na verdade, olha o momento de produção dessas células, olha só. Elas são produzidas a partir do 5º mês, né, de gestação do feto, né? E para de ser produzida nos primeiros anos de vida desse indivíduo. Então, o que a gente pensa? Se a célula de gordura para de ser produzida, então quer dizer que ao longo do tempo, isso é até uma curiosidade, tá, gente? Quer dizer que ao longo da nossa vida a gente não produz mais adipócitos? Então, vamos lá. Existem questionamentos que as pessoas podem produzir mais células de gordura, sim, certo? Que são chamados de pré-adipócitos. São pessoas que têm aquela predisposição de desenvolver ao longo da vida. Mas, de uma forma geral, nós temos os nossos adipócitos, e por isso que é muito importante, gente. Eu estava vendo até uma reportagem sobre isso. Tem pessoas que estimulam muito a alimentação da criança nos primeiros anos de vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esse excesso de estímulo. Porque esses primeiros adipócitos, esses adipócitos que são os uniloculares, eles são formados até os primeiros anos de vida de uma pessoa. A partir desse momento, ele só tende a crescer, certo? Ou seja, olha só esse slide. No adulto, ocorre o crescimento hipertrófico. O que acontece com os adipócitos? Se a gente emagrece, não é que a gente perde adipócito. Esse adipócito, ele murcha de tamanho, certo? Se a gente engorda, esse adipócito, ele estufa, ele cresce de tamanho. Então, não é que a gente vai perdendo células adipócitas. Essas células adiposas, elas vão aumentando o tamanho de acordo com a nossa estrutura de vida, se a gente vai emagrecendo ou se a gente vai engordando, certo? Isso é até uma curiosidade. Por isso que a gente nunca deve forçar, estimular. A criança, ela está obesa nos primeiros anos de vida, mas que nada, ao longo da vida ela vai emagrecer. Não. A gente já cria uma expectativa de aumentar o número de adipócitos nesses primeiros anos de vida dessa criança, e esses adipócitos, ao longo da vida, certo? Eles vão criar um estímulo para o cérebro para que eles inchem, certo? E aí fica a dificuldade da obesidade, que muitas das vezes a gente já cria, né? A gente proporciona aos nossos filhos, nos primeiros anos de vida, a criarem esses adipócitos, certo? Então, isso é muito importante. Ficou claro esse questionamento, gente? Luxo. Ficou bom.
Alguma dúvida a respeito disso? Alguma dúvida, gente? Não, No não, pra caso mim aí, tá bom. pode acontecer, tipo assim, de na infância não conseguir ter os adipócitos suficiente. Ah, sim, sim, sim. Por exemplo, uma criança que é desnutrida nos primeiros anos de vida, ela não consegue criar a quantidade de adipócitos suficiente para que atue como uma reserva de energia ao longo da vida. Pode acontecer sim, mas quando acontece uma situação dessa, é quando acontece o processo de desnutrição nos primeiros anos de vida. Por isso que a alimentação ela é fundamental nos primeiros anos de vida, certo? Se vocês em algum momento virem, existem adipócitos que são formados ao longo da vida, são chamados de pré-adipócitos, mas isso não acontece normalmente. Tranquilo? Respondi a dúvida? Tranquilo, respondeu sim. Então vamos lá. Bom, gente, agora os multiloculares, certo? Conforme eu falei para vocês, são células adiposas que têm várias gotinhas de gordura, por isso que ela é chamada de multi, né? E elas são muito importantes porque, olha só, possuem muitas mitocôndrias. Eu falei isso para vocês no início, certo? Alguém respondeu que as mitocôndrias elas são super importantes porque elas ajudam no processo de respiração da célula, no processo de produção de energia. E quando a gente produz energia, a gente automaticamente está super interligado, está super ligado com o calor, certo? Então, esses tipos de células adiposas, elas têm muitas mitocôndrias porque elas estão associadas com a produção de calor. Pessoas que são bem gordinhas, né, apresentam uma grande quantidade, desde o início, né, conforme eu falei para vocês, dessas células adiposas multiloculares. Por isso que elas liberam, na verdade, né? Liberam grande quantidade de calor produzidas por essas células. Ok? Aqui a gente tem uma imagem só para vocês conseguirem diferenciar, né? Vai chegar um certo momento das nossas atividades ao longo dos tecidos que eu for passando para vocês. A próxima aula, por exemplo, eu vou explicar sobre tecido cartilaginoso e ósseo, né? E depois eu vou explicar sobre tecido hematopoético e sanguíneo. E aí a gente fecha o tecido conjuntivo para a gente entrar nos outros dois grupos de tecidos, que é o muscular e nervoso. Mas é muito importante que vocês criem. Eu vou passar uma atividade posteriormente para vocês com essas diferentes imagens. O ideal seria que nós víssemos, a gente vai ter oportunidade, se Deus quiser, né, ainda nesse semestre, da gente usar as lâminas do nosso laboratório, para que a gente possa, existem lâminas fantásticas lá, de diversos tipos de partes, né, de tecidos, e aí a gente consegue diferenciar, ver mesmo no microscópio, mais para vocês, não para vocês saírem, né, eu sou formada em análises clínicas, mas para vocês terem uma ideia desse tipo de célula, certo? Aqui, por exemplo, a gente está vendo os dois grupos de células adiposas, unilocular, que é branquinha, né, porque o glóbulo de gordura puxa todo o conteúdo da célula para a periferia, né, para o cantinho, para o lado, e as outras células que são multiloculares, que são formadas por muitas gotículas de gordura, e além disso, de uma grande quantidade de mitocôndria. Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Show. Pode estar tranquilo? Eu vou desligar esse slide e vou abrir para vocês um arquivo de um pequeno quiz, rapidamente, só para ver se vocês conseguiram compreender, mas não olhem o material de vocês, não, tá? Vamos pela nossa lógica aqui, tá? Só um minutinho que eu vou voltar para a tela inicial para compartilhar outro arquivo com vocês. Aí, gente, quase que eu pulei essa parte. Também estamos com muita saudade. Quase que eu pulei. Fiz com o maior carinho esse material para vocês. Eu preciso pegar essa foto. Né? Olha, gente, eu não sei a rotina de vocês, mas enfim. Algo rosa lá. Algo rosa lá. Só para a gente matar a saudade, essa foto. Quase que eu pulei essa foto.
Mas é um dos conteúdos mais importantes, é isso aí, é o carinho. Ué, gente, tô vendo o Hugo Rosa não, cadê? É porque tá de Gente. noite. Vamos lá, que a nossa aula tá sendo gravada. Vou desligar esse arquivo aqui e vou pro quiz, tá, gente? Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Que horas são, gente? Não consigo enxergar a hora daqui. 8h43. Vamos lá, gente. Vou pedir que vocês interajam junto comigo para eu ver se vocês compreenderam, tá? Lá eu coloquei assim os conteúdos, as questões mais importantes, né, da nossa aula, para frisar, não é questão de concurso nem nada, é mais para poder voltar um pouco, revisar o conteúdo que a gente fez. Vou procurar fazer isso em toda a aula, que eu acho bacana, uma forma de revisar o que a gente aprendeu, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Janaína, Oi. Lara pediu pra você ficar de olho no chat. Ai, gente, eu vou pedir para vocês lerem a pergunta de quem estiver perguntando, porque a letra é muito pequenininha, eu não consigo enxergar. Tem alguma pergunta aqui no chat? Porque eu só vejo, na verdade, não sei se eu estou no local certo. Não tem não, é porque o microfone dela, do notebook dela, não tá funcionando. Aí toda pergunta que você faz, ela responde pelo chat. Ah, tá. Entendi. Quando aparecer alguma mensagem assim no chat, vocês me deem um alerta, tá? Que aí porque pode passar despercebido para mim. Aí vocês me falam. Tá bom. Vamos lá. Eu aviso. Primeira questão. Sobre o tecido conjuntivo, é incorreto, gente, cuidado, incorreto. Aqui eu botei em caixa alta, mas, né, supondo que em prova vocês não vão ter isso. Eu falo que vocês têm que ser preparados para a prova, para a vida, né, para a prática. Então, vamos lá. É incorreto afirmar que... Não vou ler com vocês vão ler, certo? E aí eu vou pedir que vocês me deem uma resposta sem pressa, tá? Pode falar? Todo mundo conseguiu ler? Já. Sim. Qual que é a resposta incorreta? Letra D. D de bola. Todo mundo concorda? D de dado. Une outros tecidos além de preencher espaços do corpo. Essa tá Eu acho certa. que é B. Eu acho que é isso. Letra D, por que você achou errado, Camila? Ah, não, desculpa. É por causa da ectoderme. Perdão. Exatamente. Eu que li errado. Então, a resposta é Lara falou que é letra B. Isso, B de bola, perfeito. Letra B de bola. Exatamente. Ué, gente, eu pulei. Saiu, peraí. Vou voltar aqui, tá, gente? Perdi o contato com vocês? Não, né? Não. Não perdeu não. Não entendi por que saiu. Só para a gente ganhar tempo aqui, gente. A resposta errada realmente é a letra B de bola, né? Porque eu estou dizendo lá que o tecido conjuntivo ele é formado pela ectoderme, certo? E a gente viu que existem 3 folhetos embrionários. No caso do tecido epitelial, o tecido epitelial vem desses 3 folhetos embrionários. Cada tipo de folheto embrionário, ele origina, por exemplo, um tipo de tecido, certo?
uma parte do nosso corpo, por exemplo. Agora, no caso do tecido conjuntivo, ele só vem de um tecido, de um folheto embrionário, que não é a ectoderme, e sim a mesoderme em si, ou seja, um mesênquima, que é derivado, certo? Que é o primeiro folheto embrionário que dá origem, no caso, certo? A esse tecido conjuntivo. Então, a resposta incorreta é a letra B. Eu não tinha lido a parte que essa última informação estava errada da ectoderme. Só li até o tecido embrionário e já achei que estava certo. Tá. Foi falta de atenção minha. Ok. Vamos lá. Questão 2. A substância que dá a consistência gelatinosa da matriz extracelular do tecido conjuntivo é? Água na formação de solvatação. Não. Todas essas substâncias formam a matriz extracelular, mas tem uma delas que, graças à capacidade de absorver a água... Essa glicosaminoglicano. Exatamente. Glicosaminoglicano. Porque glicosaminoglicano, essa estrutura formada por carboidrato, por compostos de amino, absorve essa água junto com os íons, né? Então, é extremamente crucial nessa importância de dar essa consistência gelatinosa. Show? Show. Questão 3. A respeito das fibras, analise como verdadeiro ou falso. Primeira questão aí. As fibras colágenas são altamente resistentes graças ao colágeno tipo 1. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro, né? O colágeno tipo 1, vou ler aqui pelo meu, porque ficam com íconezinhos em cima. Gente, sou eu que estou passando? Ou tem alguém que está passando? Gente, tem alguém que está passando. Alguém botou no Alguém controle. que Assumiu o controle aí. Tem algum engraçadinho. Tem alguém que está passando aí, gente. Não passa, não. Vamos parar de Grace. Então, vou Atrapalhando baixar a a aula. voz de uma vez. Hoje tá fluindo, galera. Hoje tá, graças a Deus. Por que não fluiu os demais, não? É porque a aula de hoje é de Janaíne, gente, entendeu? Vocês não entenderam que hoje fluindo. é Janaíne. Ai, pô. Hoje tá boa a aula, hoje tá dando para aprender. É, Então nós Janaíne, vamos não dar tem... aula até meia-noite. Você é doida, tá? Tem live de Maria Mendonça. Ocupada, gente. Tá gravando essa aula, meu povo. Finesse. Classe, por favor. Que bom que vocês estão interagindo junto comigo, que é muito ruim a gente dar aula para ninguém falar, né? Gente, quem tiver com... Camila, você nem fala. sabia que vocês tinham autonomia de passar os slides aí. Mas não passa, não. Tá bom? Ai, tá demorando a entrar agora. Vai, entra. Ninguém chega perto de assumir o controle, hein? Bom, vamos lá. Então, a letra A tá certa, né? Tá verdadeira. Agora, só falar, gente. Elas têm uma grande capacidade por conta do colágeno tipo 1, são altamente resistentes. Letra B. As fibras reticulares formam um arcabouço, importante como sustentação para alguns órgãos. Verdadeiro. Show de bola. Elas formam uma rede, né? Elas são formadas por colágeno tipo 3, que ajuda muito na sustentação. Letra C. As fibras elásticas são compostas principalmente por colágeno tipo 3. Não sei. Essa aí complicou, essa aí não dá, não Ela sei falou, não. Verdadeiro. Verdadeiro. A fibra elástica ela é formada por um outro tipo de proteína, que não é o colágeno. Elastina. Ah, você falou Elastina, isso aí. Tá falsa, letra C. Letra D. Os tendões de ligamento são Não falou nada de principalmente coisa, por fibras não. elásticas. Tá falso. Colágeno. Que tipo de fibra forma tendão e ligamento, gente? Colágenos. Isso, fibras colágenas. Por último aí, as paredes das artérias são constituídas principalmente por fibras colágenas. Errado, elástico. Fibras elásticas. Gente, não impede que uma parte do nosso corpo tenha 3 tipos de fibras. Que a gente tem que procurar Lara tá pedindo para você abundante. explicar, Janaína. Oi. Lara tá pedindo para você explicar os tipos de colágeno em forma breve, que ela não entendeu muito. Tá.
Existem inúmeros tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, inúmeros tipos. Inclusive, existem até controvérsias de um tipo de fibra que tenha mais colágeno, um número diferente, certo? O que eu quero que vocês entendam? O colágeno tipo 1 é o mais forte, é o mais resistente. Tanto que fibras colágenas, elas são formadas por colágeno tipo 1. Fibras reticulares também têm colágeno, mas já é um colágeno que fornece menos resistência, certo? Então, é essa a diferença em numerações. A resistência que esse colágeno propõe para a estrutura que é formada por ele, tá? Essa é a diferença básica. Tudo bem? Entendeu o que ela falou. Show. As paredes das artérias são constituídas principalmente por fibras colágenas. Eu já falei, né? As paredes das artérias são formadas por que tipo de fibra, gente? Elásticos. Elásticas. Por isso que as artérias têm essa capacidade de dilatar, né? Essa capacidade de mudar a sua dimensão, né? Da sua dilatação. Então, graças a essa grande quantidade de fibra elástica. O que representa essa imagem, gente? Tecido conjuntivo propriamente dito. Fibroblasto? Isso. Na verdade, é um tecido conjuntivo formado especificamente, se eu apontasse uma setinha, né? Para esses nódulozinhos bem roxinhos, bem violetos, são os fibroblastos. Show de bola. Questão 5. Sobre um tecido conjuntivo propriamente dito, é incorreto afirmar que ele dá suporte ao tecido epitelial, ele constitui a nossa epiderme, ele constitui ligamentos e tendões, ele nutre o tecido epitelial. B. É a derme. B é a derme. A B está incorreta. Isso. É correto a gente falar que dá suporte ao tecido epitelial, letra A. É correto a gente dizer que constitui ligamentos e tendões, que nutre o tecido de cima, que é o tecido epitelial, que é a vascular, né? O que está errado aí é a letra B, porque não constitui a nossa epiderme. Quem constitui a nossa epiderme é o tecido epitelial e não o tecido conjuntivo. Show de bola. Questão 6. Oi, Janaíne. Calma aí rapidinho, volta aí para mim. Volto. A que tá errada é qual? B de bola. B de bola, né? Não constitui a nossa epiderme. Quem constitui a nossa epiderme é o tecido epitelial, não o conjuntivo. Isso, tudo bem. É isso mesmo, achei que tinha ouvido errado. Vamos lá, então. Questão 6. Que tipo de tecido conjuntivo se localiza logo abaixo da epiderme? Frouxo. A gente tem a membrana basal e a gente tem... Frouxo. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Completíssima a resposta. Perfeito. Questão 7. Que tipo de tecido conjuntivo encontra-se abaixo? Tem essa noção. Que tipo de tecido conjuntivo a gente tem? Primeiramente, é um tecido conjuntivo. Esse aqui é o organizado. Esse aqui é modelado e não modelado, isso. Show de bola. O primeiro é qual? Não modelado. Não modelado. O outro que tem as fibras super organizadas, né? Que... Não modelado. Né? É o modelado. É o modelado. Ok. Questão 8. Que tipo de tecido conjuntivo forma... Acabei de falar a resposta, né? O tendão de Aquiles. Letra C. Denso modelado. Concorda? Tecido conjuntivo denso. Sim. Denso modelado. Show de bola. Então, vamos lá. 9. Sobre o tecido adiposo, é incorreto afirmar que atua como... Letra D, revestimento de... Não, calma aí. Letra A incorreta. Não, Reserva de energia a longo prazo. Não. É sim. Isolante térmico, produção de calor correto, absorção de impacto. Eu acho que é D, revestimento de partes internas e externas. Quem faz isso é o tecido conjuntivo, gente. Tem duas Tá certo. né? A D eu acho que tá certo. Quem faz o revestimento é o tecido conjuntivo, não?
Quem faz o revestimento? Quem é que reveste, protege as primeiras partes do nosso corpo, gente? É Qual esse tecido? conjuntivo mesmo. É o conjuntivo. É AD mesmo, é AD. Quem que reveste? Revestir Essa e aula cobrir aí, é pô, é função do AD. tecido epitelial. Revestir e cobrir é função do tecido epitelial e não do tecido conjuntivo. Fruta de porco. Então, a errada é a letra D. Lembra das nossas mucosas? Mucosas que a gente tem no nariz, boca. Isso é um revestimento. Isso é formado por tecido epitelial. Lembrei da aula, é AD. Ok? Isso. Letra D. Acho que é a última questão, número 10. Que tipo de tecido adiposo encontra-se abaixo? Me justifique. É o que tem mais gordura. Uni. Único núcleo. Isso. Unilocular. Não é nem questão de único núcleo, né? A gente tem que pensar unilocular. A resposta Unilocular. é única inclusão de gordura. Só que essa única inclusão ela é tão grande que ela empurra todo o conteúdo da célula para a periferia. Então, a gente parece que são células que não tem nada dentro dela. Mas tem. Só que o conteúdo... Mas não é núcleo único, não? Existe um único núcleo. Mas a justificativa é único glóbulo de gordura. Diferente do multilocular. Múltiplos glóbulos de gordura ou inclusões de gordura, porém pequenininhos. Por isso que a gente vê, né, a célula como se ela fosse menorzinha e mais gordinha, né, com um monte de coisinha dentro. São várias gotículas de gordura que são importantes porque tem grande quantidade de mitocôndria e produzem muito mais calor do que esse tipo de célula de gordura unilocular. Show? Eu acho que vai até a 10. Deixa eu ver aqui. Vai até a 10. Acabou. Tá? Deixa eu colocar aqui no meu rosto, gente. Depois você vai poder mandar esses slides pra gente, dessas perguntas? Já tá. Ah, tá, o do quiz, né? Eu não consigo. Esse quiz pra gente poder ter. Posso sim. Eu achei que fosse aparecer meu rosto grande aqui, mas tá tranquilo. Posso sim. Gente, olha só. O que eu mandei para vocês foram os slides. Eu posso mandar o quiz também, tá? No caso, eu coloco para a Alice mandar para vocês. E junto com esse quiz, eu vou mandar um estudo dirigido para vocês, que eu já fiz, certo? Tudo que foi explicado aqui. Eu tenho certeza que vocês vão fazer esse estudo dirigido até mesmo sem olhar os slides, porque eu gosto de estudar com vocês da forma que vocês memorizem, vão compreendendo o conteúdo, mas se for necessário, volta, pega os slides, que são os materiais que eu passei aqui, tá bom? E esse estudo dirigido, conforme vocês já foram orientados, vocês têm que me enviar até a próxima aula, certo? Então, a nossa próxima aula é quarta-feira que vem, se Deus quiser, certo? E até quarta-feira que vem vocês vão me enviar por e-mail, certo? Agora, o e-mail que eu tenho, eu só preciso ver com a Alice se vocês vão me enviar pelo e-mail institucional ou se é para um outro e-mail que eu tenho. Mas aí a Alice esclarece para vocês no grupo que ela está tendo contato com vocês. Ok. Tá ok? Ok. Ficou bem claro, gente? Show, top. Para mim, sim. Eu acho que foi a primeira aula que eu consegui entender o vídeo todo. A gente aqui também. Tá, joia. Que bom. Então, tá. Então, Peguei gente... a aula toda, mas deu para aprender bastante. Hã? Eu peguei a aula toda não, mas deu para entender bastante. Tá ok. Tem alguma coisa no chat, gente, que eu não esteja vendo para poder responder? Não, foi só o que eu já pedi já para passar as questões que você mandou aí. Tá ok. Eu mando para vocês então, tá bom? E vocês fiquem atentos com relação a me mandar esse material. A aula está gravada para quem não pôde assistir ou para quem precisar assistir de novo. Tá? E se Deus quiser, a gente vai mantendo contato, né? Se vocês precisarem. E se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Tá bom? Eu mando material para vocês antes da aula, para vocês terem os slides em mãos. Tá? Tá bom. Valeu, galera. Beijos, fiquem com Deus. Eu vou matar um cara da saudade. Fica com Deus. Valeu, gente. Beijo. Beijo, Janaíne. Oi. Beijos. Beijo. Amo vocês. Janaíne. Se cuidem.